Bom dia, irmãos. Agora que nós estamos aquecendo, buenos dias também. Mas que bom estar aqui reunidos novamente para escutar a palavra de Deus e para louvar ao Senhor. Que incrível essa escritura que nos mostraram a Gustavo e Damaris. Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. E essa é a chave. No Senhor. Alegrem-se no Senhor. Realmente, irmãos, alegria é uma escolha. É que você vai pensar, em que coisas você vai pensar, que são as coisas que faz você feliz agora. E tem que ser sempre no Senhor. Porque que outras coisas podem fazer você feliz? Definitivamente agora não está sendo a seleção, amém? Então, não queria coisa. Eu sou mais brasileiro que vocês. Eu amo o Brasil. Vou te mostrar minha tatuagem aqui. Ainda não lavo ele, amém? Eu acredito ainda na sexta, eu acredito na ex, amém? Tem muitas coisas acontecendo, mas sempre nossa alegria tem que vir do Senhor, amém? E exatamente, muitas coisas, irmãos, acontecem durante a semana. Coisas boas, coisas incríveis, como falei, o começo da Copa. Quem está animado por começar a Copa? Eu estou muito animado para a Copa. Mas depois acontecem outras coisas, como os jogos de ontem, né? Então, mas ainda existe uma esperança para o Brasil, amém? E se chama Jesus, amém? A esperança do Brasil é Jesus, amém? Mas muitas coisas acontecem, provavelmente coisas aconteceram que deixaram você surpreendido, ansioso. E todos os dias, todas as semanas acontecem coisas e muitas vezes agimos conforme a elas. Quando gostamos de algo, achamos que é uma bênção de Deus. Ficamos alegres, ficamos felizes. Mas quando algo dói, achamos que é punição de Deus. Achamos que todo está ruim. Quando não entendemos algo, muitas vezes damos um significado subjetivo às coisas. E cada dia acontecem coisas, e a pergunta que nós fazemos muitas vezes é: por quê? Por que acontece o que acontece? Na vida, irmãos, tem portas que se abrem, portas que se fecham, coisas que acontecem e muitas vezes, se não entendemos profundamente a vontade de Deus para nossas vidas, começamos a dar significados subjetivos à nossa vida. E em meio de cada coisa que acontece, a pergunta sempre tende a ser a mesma pergunta: por que está acontecendo essas coisas? Mas a questão, a pergunta mais importante não é que você acha do que acontece em sua vida, mesmo que é importante. Mas a pergunta mais importante é: que Deus pensa sobre o que está acontecendo em minha vida? Quando olhamos para a Bíblia, irmãos, descobrimos que Deus não vê nada do que acontece como evento isolado. Todo tem um propósito para Deus, amém? Isso é incrível, porque hoje na pregação vamos entender que Deus não sei se fala desperdiciar. Deus não desperdiça absolutamente nada. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2. Me apresento também, meu nome é Juan Carlos Arias. Eu nasci em Natal, Brasil. Ele sim nasceu em Natal, Brasil, amém? Eu estive de férias por 3 dias a semana com minha esposa, amém? Em Natal, Brasil. Foram 3 dias incríveis, a melhor comida que he provado até agora. Tem sido incrível. Pode ter melhores, mas tem sido melhor até agora, amém? No Brasil. Mas não vou começar a falar mais porque vamos deixar aí. Mas também, e por quê? Porque férias é o meio de junho, amém? Uau! Pues se você não sabe, minha esposa está grávida, amém? São mais de 7 meses de gravidez. Então, depois dessa viagem, vai ter muito tempo sem viagens. Então, queremos aproveitar, obviamente, também o 12 de junho. Também foi nosso aniversário de casamento, 5 anos, amém? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom sempre.
E vamos para 1 Timóteo 2. Contigo, irmão. Vamos voar. Isso aí, meu. 1 Timóteo 2, versículo 3. Agora, para entender qual é o propósito de Deus com todas as coisas que Ele faz acontecer ou que Ele permite acontecer, você tem que saber qual é o seu desejo, qual é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. E isso lemos em 1 Timóteo 2, versículo 3. Diz assim: isso é bom e agradável perante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade. Se Deus tem um propósito para cada um de nós e para toda a humanidade, é só uma coisa: um alvo que Deus tem para cada um de nós, que sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Então, se alguma vez você tem perguntado por que acontecem as coisas, realmente existe um ponto central e uma resposta certa sempre: para a salvação. Para a salvação. Por que acontecem as coisas no mundo com um propósito? Para a salvação. E quando olhamos para nossas vidas desde um ponto de vista espiritual, descobrimos uma verdade profunda: as coisas não acontecem do nada. Deus usa elas para salvação, amém? Por isso, o título da minha aula hoje é O Porquê das Coisas, Salvação. O porquê das coisas, salvação. Está comigo, irmãos? Hoje, vamos ver em cada uma das coisas que Deus faz, permite. Deus tem um propósito de salvação. Vamos para Lucas 5, versículo 1. Vamos lá, irmão. Vamos, irmão. Primeiro ponto: coisas boas são para a salvação. Vamos lá, irmão. Coisas boas são para a salvação. Em Lucas 5, versículo 1. Contigo. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou no dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tanta quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos barcos, ao ponto que começaram a afundar. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, postrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastraram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Aqui vemos algo incrível. Jesus estava pregando a palavra de Deus. Jesus estava pregando a uma multidão. E foi tanta multidão que já não cabiam aí. Então ele tinha que se afastar um pouco e viu um barco. Viu a Simão e pediu a Simão para se afastar um pouco da praia, para ele poder ter um alcance maior e poder seguir pregando a palavra de Deus. Depois que termina a pregação, Jesus dá um conselho. E hoje estamos falando de conselhos, né? Na reunião dele estamos falando de conselhos. Jesus dá um conselho a Simão: vai para onde as águas são mais fundas e lance a rede. Ele já tinha feito isso a noite anterior, mas ele foi humilde, amém? Humildade é quando você acredita no que Deus fala,
mesmo quando você já tem tentado a mesma coisa. Mas o que acontece depois disso? Ele foi humilde, ele respeitou a Jesus e ele seguiu o conselho. O que aconteceu depois disso? Um milagre. Mas muitas vezes podemos olhar o milagre e pensar que a história terminou aí. Não, o milagre foi a continuação da história. Porque o que aconteceu justo depois do milagre? Depois de uma captura milagrosa, Pedro não se concentrou no milagre. Pedro não se concentrou no peixe. O Pedro se focou em Jesus. Avanço produz convicção e ele cai de joelhos diante de Jesus. Qual o ponto de todas essas coisas, irmãos? Aqui a provisão, aqui avanço, as coisas boas, não foram o fim das coisas, foram o meio para alcançar realmente a salvação de Pedro. Pedro recebeu a rede cheia de peces, não como um fim. Esse não era o fim das coisas, era um meio para que Pedro se arrependera e conhecera Jesus. Pedro recebeu algo ainda maior que o milagre. Foi sua salvação. Ser chamado um pescador de homens. E me lembra, como não me lembrar de Jesse hoje, amém? Que um milagre aconteceu. Ela encontrou amizades, ela encontrou um grupo incrível. Mas isso não foi o fim das coisas. Foi um meio para ela agora se tornar uma verdadeira discípula de Jesus, amém? Coisas boas, irmãos. Não o fim, é o meio. Para quê? Para alcançar a Jesus. Muitas vezes pensamos que as bênçãos e as coisas boas são uma recompensa. E aí termina o milagre. Eu recebi porque eu mereço, eu recebi porque Deus é bom, eu recebi. Mas não. A bênção, a provisão sempre é um meio, não simplesmente um fim. Biblicamente, as coisas boas geralmente servem como um convite para se aproximar a Deus. Abundância, proteção, respostas à oração, milagres e portas abertas não servem apenas para nos fazer felizes, irmãos. São feitas para que as pessoas conheçam mais de Deus e nos aproximar de nosso Salvador. Mas esse é o problema, irmãos. Avanço não é o fim, é o meio. E muitas vezes podemos acreditar que avanço é simplesmente uma recompensa de Deus porque estamos fazendo as coisas bem. E realmente não é sempre assim. Muitas vezes não é assim. Eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com um discípulo, onde o pai dele sobreviveu a um acidente de aviação. É um milagre. Os chances disso acontecer são mínimos. E que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu com o pai do discípulo? Ele falou, se Deus me abençoou, é porque eu preciso estar bem com Deus. Porque eu estou bem com Deus. Ele pensou que ele já estava bem com Deus. Por um milagre. E realmente essa foi a desculpa perfeita para seguir sua vida de hipocrisia e religiosidade. Avanço não era o fim. Era o meio para ele se aproximar a Deus. Estão comigo, irmãos? Muitas vezes avanço, quando vemos ela como fim, torna-se uma armadilha. Porque você não está entendendo o convite de Deus com as coisas boas que acontecem em sua vida. As coisas boas que acontecem não simplesmente são recompensa, são uma ferramenta de Deus para você se aproximar a Ele. Agora, pode uma pessoa que está longe de Deus, pode acontecer coisas boas. Obviamente. Vamos para Romanos 2, versículo 3. Vai, irmão. Prega. Romanos 2, versículo 3. Está comigo, irmãos? Romanos 2, versículo 3 fala assim: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Aqui nos fala da bondade de Deus. Primeiramente, o contexto é desses homens que estão em desobediência,
Dessas pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, mas estão falando para outros que o que eles estão fazendo está mal. Está falando de hipocrisia aqui. Mas também começa a falar a esse homem hipócrita. Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Muitas vezes, irmãos, todas as coisas que acontecem em nossas vidas, coisas boas, são riquezas e bondade de Deus. Tolerância e paciência que querem nos levar ao arrependimento. Hoje, irmão, se você também não visita, coisas boas não significam você estar bem com Deus. Muitas vezes, é exatamente a ferramenta para você estar bem com Ele. Para você buscar e procurar Ele. Em outras palavras, irmãos, muitas vezes as coisas boas são um alerta de Deus para você se aproximar a Ele. Hoje, se você nos visita, espero que sua vida esteja lendo muito bem. Espero que as coisas boas estejam acontecendo, mas não pense simplesmente que porque estão bem, as coisas com Deus estão bem. As coisas boas em sua vida podem ser paciência, bondade e riqueza de Deus. Com um propósito, você se arrepender, você está perto dele. Porque acontecem coisas boas, irmãos, em nossas vidas, para a salvação. Para a salvação. Hoje, se você nos visita hoje, como está a sua vida com Deus? Não como está a sua vida. Provavelmente a sua vida esteja bem, mas como está você com Deus? Como está a sua integridade? Como está a sua pureza? Como está seu coração? Muitas vezes, a paciência de Deus, a bondade de Deus, não é uma recompensa por nossa justiça, mas um alerta para aproximar-nos de Ele. Mas também acontece isso com os discípulos também. Eu lembro que, umas semanas atrás, eu tenho o privilégio de treinar espiritualmente a muitas pessoas, discipular pessoas. Eu lembro que um irmão sabia, discipulado é um momento onde você se senta com alguém para ajudar ele espiritualmente. E por muitos dias, o irmão que estava discipulando sabia que não estava bem. Ele sabia em seu coração que não estava bem com Deus. Que realmente podia dar muito mais. E chegou um momento onde o aniversário dele chegou. O aniversário dele chegou e ele pensava, não, mas eu não mereço nada. Eu não mereço nada, no aniversário dele. Mas no aniversário, muitos irmãos começaram a amar ele. Muitas coisas ele recebeu muito amor. E ele ficou constrangido. Porque ele sabia, caramba, eu estou assim com Deus e Deus me deu ainda muito mais do que merecia. Esse amor, e isso constrangeu ele e levou a ele ao arrependimento. Levou a ele a considerar a Deus por encima de todas as coisas. Hoje, irmãos, isso é o que Deus deseja com as bênçãos. Não que fiquem como bênçãos, não que fiquem como o fim das coisas, mas o meio para você se aproximar dele. Dê graças a Deus hoje. Seja grato com Deus, mas não fique aí. Comece a levar isso à sua vida espiritual para levar você a arrependimento, a verdadeira salvação. Está comigo, irmãos? Hoje, nós temos que nos perguntar a nós mesmos: estou permitindo que as coisas boas me levem a uma maior dependência de Cristo? As coisas boas estão levando você a depender mais de Jesus. E podemos fazer e decidir fazer isso hoje mesmo, amém? Segundo ponto, ainda no último. Prega tudo, irmão. Coisas difíceis são para a salvação. Coisas difíceis são para a salvação. Vamos para Salmo 119. E é incrível. É incrível quando Deus retorna graça por sua injustiça. Quando você sabe que você não merece absolutamente nada. Quando você sabe que você não está bem. E mesmo você merecendo o juízo, Ele dá graça a você. Isso é constrangedor. E as coisas boas são para a sua salvação. Mas também tem momentos e existem lições sobre Deus que só se aprendem em tempos difíceis. Provavelmente tem muitas pessoas que chegaram a Deus por momentos difíceis. Provavelmente enganos,
feridas, derrotas, coisas difíceis, doenças também. E as coisas ruins, e as coisas difíceis. Não gosto de falar coisas ruins, mesmo que muitas coisas são ruins por natureza. O pecado é ruim. Mas muitas vezes, muitas dessas lições se aprendem em tempos difíceis, porque as coisas difíceis, irmãos, são para a salvação. Salmo 119, versículo 71. Vai, irmão. Salmo 119, versículo 71, diz assim: Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Uau! Quem aqui gosta de ser castigado? Não. Em nossa natureza, ninguém gosta de ser castigado. Mas quando começamos a olhar as coisas mais profundamente, irmãos, o castigo, as coisas ruins, as coisas difíceis, acontecem por uma coisa. O salmista dava graças a Deus por o castigo. Por quê? Para que aprendesse os teus decretos. Quando as coisas difíceis em sua vida levam a você a aprender mais de Deus, você pode dar graças por o castigo. Você pode dar graças por as coisas difíceis que acontecem em sua vida. Outras escrituras falam: foi bom para mim ter sido humilhado ou castigado, porque assim aprendemos de Deus. Muitas vezes, irmãos, são momentos difíceis onde podemos descobrir que Deus é suficiente para nós. Coisas difíceis têm o potencial de te aproximar mais a Deus que qualquer outra coisa. E tem sido os momentos mais difíceis de minha vida, onde mais aprendi de Deus, onde mais aprendi o amor de Deus. É incrível receber graça quando você não merece, mas é bom também receber no castigo, o castigo também, mas essa disciplina de Deus. E Deus não disciplina você por punir você. Não, Deus disciplina você para você se aproximar dele. Para ser santo, para ser mais como Jesus, amém? E muitas pessoas que hoje amam a Deus profundamente estão aqui porque coisas difíceis aconteceram em sua vida. O que parecia uma maldição, irmãos, se tornou uma bênção, porque nos levou a estar mais perto de Deus. O que parecia uma maldição é uma ferramenta para conhecer verdadeiramente a Deus. O que parecia uma maldição era um convite para um relacionamento profundo com Deus. Por que acontecem as coisas ruins? Porque acontecem coisas difíceis, irmãos, para salvação. Vamos para Romanos 5, versículo 3. Irmãos, realmente, se nós entendemos e aprofundamos em nossos corações isso que estamos aprendendo hoje, a escritura de las boas-vindas se torna uma realidade. Alegrem-se sempre no Senhor. Quando as coisas estão bem, é fácil se alegrar. Mas quando as coisas estão difíceis, é possível se alegrar. Quando é no Senhor. Em Romanos 5, versículo 3. Vamos a ler versículo 1. Romanos 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pues, justificados pela fé, temos paz com Deus. Uau! Quando você é justificado, você tem paz com Deus. E diz: por nosso Senhor Jesucristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui fala que nos alegramos por o simples fato de você poder conhecer a glória de Deus um dia. Espero que hoje você esteja feliz que você pode estar um dia com Deus. Amém. Agora, se você sabe que você não está bem com Deus, você pode conhecer a Deus hoje. Você pode aceitar essa graça mediante a fé e ter acesso a essa graça, no qual nos gloriamos hoje, que é estar um dia com Jesus. Amém? E hoje eu quero te animar. Todos os dias, dê graças a Deus por estar com Ele nos céus. Irmãos, realmente, eu falei com um irmão ontem, um irmão que, quando eu perguntei,
Provavelmente vocês entendam o comentário dele. Quando eu falei, irmão, quantos anos você tem a fé? E ele falou, irmão, uau, são tantos que eu vi a Cícero solteiro ainda. São tantos que eu fui a saída com Patrícia, a esposa de Luiz. Se você entende realmente quem são Luiz, Cícero e Patrícia, esses são muitos anos, amém? Provavelmente mais de 30. Mas ele falou para mim, mas o único que motiva a gente é os céus. E hoje você pode estar muito motivado no reino por muitas coisas. E isso é bom. Amizades, relacionamentos, propósito, fazer discípulos, coisas boas. Os eventos como Mercy, isso realmente enche o coração, amém? São coisas incríveis, irmãos. Mas realmente o alvo é os céus. Isso, irmão, vamos lá. É os céus. E se você não encontra alegria nos céus, fica tranquilo. Muitas vezes eu não encontrei minha satisfação nos céus. E não posso falar que todos os dias eu acordo feliz dos céus. Mas aí é onde tenho que orar a Deus e lembrar. Não porque eu não deixo de estar feliz porque o céu não seja incrível, mas porque eu esqueço de quão incrível vai ser estar um dia com Deus nos céus, amém? Por isso, ore todos os dias, dando graças a Deus que você pode estar com Ele nos céus, amém? E essa é nossa esperança. Mas aí é onde vem o versículo 3. Vai, irmão. Diz assim, termina versículo 2 falando, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos, nos alegramos de um dia estar com Deus nos céus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou su amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, amém? Então é bem interessante porque fala que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos alegramos de estar com Ele nos céus, mas começa a falar não só isso, mas também nas tribulações. E começa a falar de um processo que nas tribulações produz perseverança. Na perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. Mas por que então muitas vezes? Porque se nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nós temos que passar por tribulações para novamente alcançar essa esperança? Não faz sentido. Se você pensa profundamente, o resultado é algo que você já tinha que ter tido muito atrás. Esperança. E exatamente por isso é que acontecem tribulações. Para você recuperar. Fala recuperar? Sim. Recuperar essa esperança. Coisas boas são para a salvação. Coisas difíceis são para a sua salvação. Hoje, irmãos, muitas vezes as tribulações não é uma punição, é a ferramenta para Ele te aproximar novamente a essa esperança e estar grato de poder estar com Ele nos céus. Essa escritura nos conta sobre o propósito das coisas difíceis. E havia um discípulo. As coisas difíceis são essas coisas que nos podem levar a uma esperança que não nos decepciona. A esperança de estar com Deus nos céus. E o melhor de todo, irmãos, é nesse processo de tribulações, muitas coisas são expostas em nosso coração. Você sabia que você e eu ainda temos coisas no nosso coração que nos impedem de chegar ao céu um dia? Mesmo se você é salvo, obviamente, você é salvo, se você morrer salvo, você vai para o céu. Mas Deus quer te usar. Deus quer te usar hoje. E Ele quer lidar com o coração de você. Quer lidar com o meu coração. E as tribulações têm esse poder para expor essas coisas. Esse orgulho. Você conhece o seu pecado melhor que eu. Espero que você conheça o seu pecado melhor que eu. Espero. E como eu falo para as pessoas, você tem que se tornar um expert em saber quais são suas fraquezas espirituais. Porque se você não conhece suas fraquezas espirituais, eu sei de alguém que se conhece elas. Satanás. Sim. Mas quando você conhece sua fraqueza, você pode tornar isso uma fortaleza, amém? Sim. E as tribulações servem para fortalecer seu coração. O teste de nossa fé expõe coisas. E isso é bom, porque uma vez exposto, Deus pode lidar com essas coisas e estar com Ele nos céus. Eu tive a oportunidade de ser missionário em 4 países.
Tem sido um privilégio. São coisas boas, mas não todo o tempo. Ser missionário pode ser muito difícil. Quando você não está perto da família, quando você está começando uma igreja onde o culto tem 7 pessoas. E é o dia que não tem visitantes, é difícil. Mas o ponto é que é um momento difícil, eu lembro quando fui a Peru. Peru, um dos melhores países do mundo, vai Peru. Mas foi um momento mais difícil também. Muitas coisas aconteceram, irmãos, e eu não queria... Chegou um momento onde eu não queria acordar da cama. Não queria me levantar. Comecei a apresentar esses sintomas de... Eu não quero mais. Não quero lutar mais. Mas eu vi como Deus não era suficiente em meu coração. O melhor é que essas coisas não estavam entrando em minha vida, estavam sendo expostas. Por isso é que você tem que lembrar em momentos difíceis, todas as coisas ruins que você pensa, todas as coisas horríveis que você pensa ou sente, não são coisas que estão entrando, são coisas que já estavam aí. Simplesmente estão saindo. E você tem que ser grato por isso. Muitas vezes ficamos chateados porque pensamos, não, eu estou pensando essas coisas ruins, eu estou sentindo tudo isso ruim, mas fica grato porque não estão entrando, estão saindo. E agora você pode lidar com eles. Isso é muito bom. E eu vi, eu estava colocando minha identidade em resultados. Eu estava colocando esperança em outras coisas, em pessoas. E isso não me vai levar ao céu. E aí onde eu aprendi realmente a trabalhar minha salvação. Porque nós temos que trabalhar nossa salvação. Eu quero te perguntar hoje, como você está vendo situações difíceis em sua vida? Lembra, irmão, o momento difícil não é punição. Deus não está interessado em te punir agora. Para nada. Ele não hubiera enviado a Jesus, né? Se Deus quiser te punir, Ele não envia Jesus e já, suficiente. Mas enviou Jesus para te salvar. Momentos difíceis não são algo aleatório, são convites para te aproximar a Deus. Como estamos reagindo em momentos difíceis, irmãos? Eles foram criados para nos aproximar dele e depender mais dele. Por isso, pense no teste que você está passando hoje. Pense nele. Pense na coisa difícil, momento difícil hoje. Mas você também tem que pensar uma coisa. O propósito dele. É salvação de você e demais pessoas. Amém? E as dificuldades para Deus não são obstáculos, mas um caminho para a salvação. E isso é verdade para as pessoas que ainda não conhecem dele e nós que já conhecemos dele. Amém? Terceiro e último ponto. O que Deus permite é para a salvação. Então, eu falei as coisas boas, coisas difíceis, mas a verdade é que o que Deus permite é para a salvação. Esse poderia ser o primeiro e o único ponto, mas não iria ser tão interessante, amém? O que Deus permite é para a salvação. Vamos para Gênesis 50. Tem alguém aqui que não conhece a história de José em Egito? Provavelmente alguém tem. Vou dar o contexto. O contexto é José, que seu pai amava mais ele que os outros 11 irmãos. Então, os irmãos obviamente não gostaram disso. Imagina, seu pai tem um preferido, provavelmente tem. O que meu pai fazia era falava a cada um de nós, pessoalmente, eu amo mais você. Mas a outro falava, eu amo mais você. A los dois falava que amava mais a outro. Até que um dia ficamos sabendo disso. Mas esse homem amava mais a José, os irmãos tinham esse, como não fala celos, né? Ciúmes. Então, um dia falaram, não, vamos a matar esse cara. Sim, não sei, de 1 a 1000, né? Isso foi radical, vamos matar esse cara. Mas um deles foi mais espiritual ainda. Falou, não matemos ele, vendamos como escravo. Então, e esse foi Rubén, né? Falou, vamos a vender como escravo. José foi vendido como escravo, chegou a Egito. Muitas coisas ruins aconteceram, muitas coisas boas aconteceram. Mas o resumo de todo está em versículo 20, Gênesis 50. Gênesis 50, versículo 19. Gênesis 50, versículo 19 diz assim: José, ok, então o que acontece? Como fala? Uma fome imensa aconteceu no Egito e em toda a região,
y los hermanos tuvieron que ir a Egipto a pedir comida. Ellos no sabían que José era el segundo al mando en Egipto. Entonces, o José vio a sus hermanos y falou eso para eles. Versículo 19. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José entendeu uma coisa, que a soberania de Deus vai por encima de qualquer coisa. Não todo que acontece, irmãos, é causado por Deus. Temos que entender essas coisas. Não todo que acontece é causado por Deus. Tem coisas ruins acontecendo agora no mundo, porque existe livre-arbítrio. Você pode escolher agora fazer algo ruim. Existe a realidade também de um mundo caído. Mas em meio de todo isso, irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus é soberano. José foi vendido por seus irmãos e Deus não aprovou a maldade deles. Deus não aprovou a maldade de seus irmãos por lo que eles fizeram, mas Deus usou a maldade deles. São duas coisas diferentes. Deus não aprovou a maldade deles, mas como eles escolheram fazer, Deus usou a maldade deles. E esse dor de José para preservar vidas. E me inspira muito, irmãos, ao exemplo de José. Ele tinha a convicção de que nada, nenhuma coisa era maior que Deus, a soberania de Deus. Ele tinha a convicção de que não importa se a situação era boa ou era ruim, Deus estava em controle de cada situação. E ele entendia que Deus podia usar tudo para cumprir um plano final, que era a salvação das pessoas, amém? A pergunta é como nós estamos usando nosso dor. José poderia ter ficado amargurado com seus irmãos, mas a amargura é não entender a soberania de Deus. Amargura é você ver mais as pessoas que a Deus em uma situação ruim. E as pessoas vão ferir você. Posso te quase assegurar, eu vou te ferir. Mas quando você escolhe ver mais a Deus que as pessoas, você não fica amargurado. Eu gosto muito da escritura, falou, e los tranquilizou. Era José tranquilizando a seus irmãos. Era José tranquilizando as pessoas que tinham vendido ele. Era José tranquilizando as pessoas que haviam causado muito dor em ele. E ele falou amavelmente. Porque quando você entende a soberania de Deus, você só tem paz no coração. Porque você sabe que Deus está no controle, amém? Como está seu coração hoje? Como está nosso coração hoje? Vamos para Romanos 8:28. Essa vai ser a última escritura hoje. Romanos 8:28. Agora a pergunta é, já sabemos, Deus permite as coisas e Deus pode usar tudo. Então, cada coisa, mesmo coisas ruins, tem o potencial de melhorar você. É verdade. Agora a pergunta é, cada coisa ruim vai melhorar você? E a resposta é não. Cada coisa tem o potencial de melhorar você, mas não todas as coisas vão melhorar você. Porque isso ruim que aconteceu só pode se tornar melhor e bom com uma condição. Está em Romanos 8, versículo 28. Vamos lá, irmão. ¿Están comigo, irmãos? Em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Aqui fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu gosto de fazer a mesma piada sempre que eu leio essa escritura. Você sabe o que significa todas as coisas no grego? Todas as coisas, amém? Isso é o que significa todas as coisas no grego. Todas as coisas. Coisas boas, coisas ruins, coisas difíceis, o que você gosta, o que você não gosta, todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem. Para o bem de aqueles que o amam.
coisas boas, coisas difíceis, coisas ruins, só se tornam para bem se você ama realmente a Deus. Essa é a única condição. Alguém que ama a Deus, todas as coisas que acontecem agem para bem deles, amém? E isso é o que cada situação difícil em minha vida eu tive que lembrar. É uma promessa de Deus. Isto pode ser, em um momento mais difícil da sua vida, você pode falar, isto pode ser o melhor que tenha me acontecido em minha vida. É difícil no momento, com certeza. Mas não deixa de ser uma realidade. Deus age para o bem daqueles que amam. Deus redireciona as coisas para cumprir seus propósitos. Mas a única coisa que nos separa de viver esses planos incríveis é nosso amor por Deus. Mas todo o que Deus permite é para a salvação, amém? Se amamos a Deus. Hoje, irmãos, é o último domingo como região sul e oeste. É o último. Estamos em um processo de mudança muito importante. E nesse último ano e 2 meses que eu tenho aqui no Brasil, acho que é a mudança maior, a maior mudança de todas. Teremos regiões separadas novamente. Oeste e sul, centro-sul, né? Mas hoje você pode ter certeza de uma coisa. Que todo o que acontece é para a salvação. Deus tem um propósito ainda para as mudanças e isso é salvação, amém? Primeiramente, salvação de mais pessoas. Se queremos realmente chegar a todo São Paulo e um dia chegar a todo o Brasil, nós temos que dividir, irmãos. Temos que alcançar as pessoas do centro-sul, temos que alcançar as pessoas do extremo oeste. E divisão, agora, pode significar salvação para muitos. A divisão não é só um plano para a salvação de mais pessoas, mas também de nós. O que quero dizer com isso? A divisão nos permite ter grupos menores. E isso significa melhor cuidado para as pessoas. Quando você tem um grupo menor, é mais fácil conectar com as pessoas. Quando começar a crescer, você não pode dar conta de tantas pessoas. Por isso, significa melhor cuidado, mas também mais oportunidades para servir. E servir é bom para a sua salvação. Não é que você é salvo por servir, mas para servir sirve para você seguir firme em Deus. Isso ajuda você. Se você não serve, isso afeta seu coração. Por isso a divisão é uma oportunidade para servir, amém? Mas eu entendo, irmãos, que as mudanças são difíceis. Mudar de grupos, mudar de líder de bate-papo. Agora, quem vai ser meu líder de bate-papo? Uau! Vai ser um pecador. É a única coisa que eu posso te assegurar. Assim como você e eu, amém? Um pecador escolhido por Deus. Afinal de todas as contas, né? Eu sei que uma nova rotina vai ser difícil. Novos líderes, novos discipulados também. Uau! Isso é difícil. Uma pessoa que agora me vai conhecer profundamente. Difícil, né? Mas lembre, irmãos, isso é bom para você. Isso é bom para a sua salvação. O que mais me anima das mudanças, irmãos, é que todas essas coisas caem sobre a soberania de Deus. E quando amamos a Deus, você pode sair dessas mudanças ainda mais forte espiritualmente. E mais pessoas podem ser salvas, amém? Para nosso bem e para nossa salvação. Hoje tem um desafio, irmãos. Não tente simplesmente sobreviver às mudanças. Não, permita que elas se transformem. Permita que elas transformem você. Porque essas coisas, não importa se você pensa que é bom, se é ruim, se é difícil, se é fácil, tem o potencial de ajudar você, porque é uma promessa de Deus, amém? Recebamos mudanças com alegria e alegremos-nos no Senhor. Em conclusão, irmãos, quando vemos nossa vida pela nossa perspectiva, as coisas podem ser ruins, podem ser boas, mas para Deus sempre existe um propósito para todo, e isso é salvação. Coisas boas são para a salvação. Lembrem, irmãos, às vezes não são o fim das coisas, são um meio para se aproximar dele, amém? As coisas difíceis são para a salvação. Elas não são punição, são oportunidades
para você se aprofundar em seu coração e você ou ser salvo ou seguir salvo. Mas ao final de todo, o que Deus permite é para a salvação. E isso é em verdade, se você ama a Deus, isso é verdade para você em todas as coisas. Por isso, cada vez que algo está acontecendo em sua vida e você se pergunte, por que está acontecendo? Você pode ter certeza de algo, é para salvação. Esse é o principal propósito de Deus, salvação para cada um de nós, na vida daqueles que não são cristãos e na vida de nós também, e que para Deus seja toda a glória, amém?